seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Ana Paula Machado, aprovada no exame CFC, e ela vai contar para a gente o que ela fez para conseguir essa aprovação. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal e parabéns pela sua aprovação. Obrigada. Meu nome é Ana Paula, tenho 22 anos, quase 23. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas atualmente estou morando no Paraná. Eu sou formada em Ciências Contábeis, me formei em dezembro de 2020, no meio da pandemia. Fiz a prova agora do segundo semestre, né, do CFC. Foi a sua primeira tentativa? É isso, foi a primeira tentativa. No começo do ano eu estava de mudança para outro estado, então eu preferi deixar para depois, estava terminando a faculdade também. E aí eu preferi fazer no segundo semestre um pouco mais de calma, né? Então, antes de saber como foi essa sua preparação, eu queria que você falasse para a gente por que você decidiu essa área contábil, o que te atraiu na carreira? O que me atraiu mais, meus pais já têm um negócio, né? E tinha um pequeno negócio, assim, eles tinham algumas dúvidas que eu também queria ajudar, eu queria auxiliar de alguma forma, mas eu não sabia nada, estava no ensino médio, coisa assim. E tinha várias possibilidades, né? De milhares de cursos, assim. E aí eu fui lendo um pouco a grade curricular dos cursos da faculdade da minha cidade e eu me interessei por esse, até porque o mercado de trabalho é bem extenso. Então, se eu me formasse, eu pensei que independente do que eu escolhesse, eu ia ter várias oportunidades de profissão, né, no caso. Você tem exemplos dentro de casa, né? A sua família te apoiou? De que forma? Na verdade, o que eu escolhesse, eles iam me apoiar. Eles são bem legais nesse sentido, assim. Claro que eles ficaram felizes e assim que eu comecei a faculdade, eles começaram a me perguntar um monte de coisa, eu nem tinha aprendido ainda. Mas me apoiaram bastante. Eles têm um comércio, mas a formação deles é bem diferente. Então, eu acabei ajudando um pouquinho, assim, quando eu fui entendendo um pouco mais da área, né? E agora vamos falar dessa sua preparação para o exame CFC. Você acha que foi diferente realmente da preparação, das provas, do estudo para a faculdade? Sim, a faculdade ela dá uma base sobre várias áreas dentro da contabilidade, né? Então ela dá um contato inicial para quem nunca viu, assim, para saber, olha, existe isso aqui e você pode ir mais além, mas a gente vai te mostrar esse contato inicial. E no CFC a prova em si ela vai um pouquinho mais além, cobra alguns conteúdos às vezes que a gente nem vê na faculdade também. É claro que ela ajuda tendo essa base, torna muito mais fácil a gente continuar estudando. Como eu recém tinha me formado, então ainda estava fresco, né, o conhecimento base, que tornou mais fácil eu continuar estudando pela estratégia e conseguir fazer a prova. Você teve que conciliar com o trabalho ou pôde se dedicar integralmente aos estudos? Eu tive que conciliar o trabalho. Eu trabalho às 8 às 5 da tarde, mais ou menos, então eu decidi que eu ia estudar em dois horários. Estava acordando 6 da manhã e estava estudando até às 8. Aí eu percebi que eu estava ficando muito cansada e comecei a levantar às 7, 7 e pouquinho, estudava algo ou fazia uma revisão do que eu tinha visto no dia anterior antes de trabalhar. Saía do trabalho, descansava um pouquinho e ia estudar de novo. Então ficava intercalando uma coisa e outra, né? Dava mais ou menos quantas horas? Por dia, eu acho que dava umas 3, 4 horas, mais ou menos. Você estudava de segunda a sexta ou estudava no fim de semana também? Eu estudava todos os dias. Final de semana, às vezes, não vou dizer que fui totalmente radical, eu estudei todo final de semana o dia inteiro, porque senão a gente fica meio maluca, né? Então, teve dia assim que eu saí, claro, respeitando a rotina que eu estabeleci, os horários que eu estabeleci, senão a gente ia começar a acumular uma ansiedade, né? Porque fica só a prova, prova, prova na nossa cabeça. Então, eu também saí um pouquinho para dar uma descansada e voltar com a mente mais fresca, né? Para absorver melhor o conteúdo. E como que era essa sua rotina de estudos? Você preferia PDFs, videoaulas? Como que você se organizava? Eu assisti as videoaulas, prioritariamente, eu li os PDFs também, porque o que funciona para mim é estar vendo, ouvindo, desenhando, fazendo algum rascunho, assim, um resumo, né? Então, para mim, eu assisti mais os vídeos, mas os professores sempre reforçavam bastante, a gente lê o material, lá está mais completo, vocês também não precisam ficar buscando outros materiais, a gente já disponibiliza tudo para vocês. Façam um resumo inteligente, eles brincavam assim, né? Tipo, já está resumido aqui. Do que vocês leem desse material, o que vocês conseguem inferir? O que vocês conseguem linkar com outra matéria da prova também? Então, eu ia assistindo os vídeos, lendo os materiais, fazendo exercício e ia grifando assim, o que eu achava mais importante e o que se repetia, porque tem
várias questões, assim, assuntos que se repetem em várias matérias que são cobradas na prova. Então, aquilo eu sempre botava atenção, isso é importante, coisas assim. E o que você fazia para revisar? Durante as aulas eu ia escrevendo alguns conteúdos, assim, algumas coisas que eu tinha dificuldade, algumas coisas que eu tinha que rever, e um resumo do resumo, assim, do que eu precisava saber, o que eu tinha dificuldade, né? Porque o que a gente já sabe, digamos que não precisa revisar, né? Então, o que eu tinha mais dificuldade eu ia anotando, e no dia seguinte eu revisava rapidamente, antes de começar a estudar, eu revisava o que eu vi no dia anterior, para sempre estar mantendo fresco, né? Fazia questões também, simulados? Fazia questões e simulados, isso. Eu fazia mais questões, assim, das matérias que eu tinha mais dificuldade, algumas coisas que envolviam mais cálculos. Outras matérias mais fáceis eu acabei deixando um pouco de lado, até uma dica que os professores deram, assim. Tem matérias que a gente tem mais afinidade, ou que a gente tem mais facilidade, a gente quer estudar elas, mas às vezes esse ponto já está garantido na prova. Então, eles falaram, foquem em matérias que tem mais questões na prova, que vão dar mais ponto para vocês, ou essa matéria que caiu uma questão, eles falavam perícia, que seria uma questão fácil, acertem isso. Então, eu acabei focando matérias que tinham grande quantidade de questões na prova, né, que é como contabilidade geral, contabilidade de custos, coisas assim, e as que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Foi até bom que você otimizou o seu tempo, né? Parou de se preocupar realmente com aquelas que você já sabia e depois, então, focou na que tinha mais dificuldade. Realmente foi uma boa estratégia. E falando nisso, como que você conheceu Estratégia Concursos? Como eu conheci, faz bastante tempo, eu não me lembro, mas eu já consumi um outro curso de outra área relacionada a conhecimentos bancários, porque um tempo atrás eu já trabalhei num banco e eu era estagiária, eu pensei assim, e se eu fizer um concurso, coisa assim. No fim, eu não passei porque eu estava trabalhando, estava na faculdade, então eu consegui estudar muito pouco no curso que eu comprei, mas eu lembro que na época que eu comprei eu achei muito bom, tanto a plataforma, os professores, e eu pensei, agora que eles estão fazendo o curso do CFC, também a qualidade deve ser a mesma, e realmente eu estava certa, né, porque todos os professores são muito bons. Então, quando você viu que tinha uma vertente pro CFC especificamente, aí decidiu voltar a ser nossa aluna. Exatamente. Eu já conheci a plataforma, conheci alguns professores, tinha lives no YouTube, né? Eu estava em todo que é lugar. Se eles estavam no YouTube, eu estava indo lá, tinha grupo no Telegram, eu entrei no grupo. Onde estava a estratégia, eu entrei para conhecer mais e me convencer que seria um bom caminho, uma boa forma de estudo, né? Para conseguir aprovação. E aí, para a reta final, você foi confiante? O que você mudou na véspera, na semana que antecedeu a prova? Na semana que antecedeu, eu assisti bastante as lives que o pessoal faz, né? Que eles dão bastante dica. Essa questão vai cair. Os professores, em geral, eles dão muitas dicas. Como a gente deve estudar, o que a gente deve estudar, o que a gente deve priorizar. Então, até uma dica que eu dou para o pessoal é escutem muito o que os professores estão falando, que eles dão dicas muito valiosas. E no final assisti as lives de revisão das matérias, eu fiz bastante exercício e também tentei dar uma freada, digamos assim, no meu ritmo, porque se eu ficasse estudando muito, muito até chegar a data da prova, eu acho que eu ia ficar muito ansiosa e não foi o que aconteceu, né? No dia da prova eu estava bem tranquila, era só fazer mesmo. E quando você saiu, teve a sensação que tinha realmente ido bem? Eu tinha a sensação que eu tinha ido bem, mas eu não tinha certeza, né? Porque tem questões que são muito grandes, tem questões, às vezes, que tem algum problema ou outra e acabam sendo anuladas. Às vezes a gente perde muito tempo fazendo elas. E até os professores já comentaram que o tempo da prova não é suficiente para fazer toda. Então, não tem como ir achando que vai fazer as 50 questões com toda a calma do mundo, porque não dá. Então, eu fiquei tranquila, mas também fiquei pensando assim, tomara que dê tudo certo, porque a gente se esforça tanto, né? Depois que eu vi a aprovação, eu me senti aliviada, porque eu estava acordando todo dia cedo, estudando de noite, estudando, se sobrava um tempo no trabalho, eu estava estudando também. Então, é uma sensação bem recompensadora, né? Vale a pena, então. Vale a pena até. Acho que é uma porta de entrada. O professor Gilmar até fala, é só o começo, assim, para quem está se formando em contabilidade ou já se formou há algum tempo. É imprescindível praticamente tu ter esse registro, né? Porque abre muitas portas, tem umas quantas vagas de trabalho que para você se inscrever você tem que ter o CFC, não adianta, sabe?
Então, vale a pena o esforço, sim. E o que você pode apontar que foi seu maior acerto e também o seu maior erro, se é que você teve algum? Acho que o maior acerto até foi uma indicação, que era usar o Pomodoro, né, que é basicamente um cronômetro, digamos assim, tem para computador, tem no celular também, que você vai estudando períodos de tempo e vai fazendo pausas. Então, eu utilizava assim, eu estudava 25 minutos, com foco, sem nada para me distrair, nenhum barulho, nada, se possível, né? Mas sem rede social, sem nada por perto, e fazia uma pausa de 5 minutos. Aí você se repetia mais uma vez, e depois tem mais uma de 25 minutos e uma pausa de 15. E essa pausa também é para descansar. Então, por mais que a gente pense assim, mas eu estou levando mais tempo, porque eu estou tendo que fazer essas pausas e coisas assim, a minha mente estava sempre descansada. Então, eu não chegava no final de uma rotina de estudos me sentindo mal, me sentindo cansada, ou deixando de absorver alguma coisa, porque o tempo que eu estudava era bem aproveitado. Então, essa é uma dica que eu dou também. Façam pausas, não fiquem 2, 3 horas direto tentando ler uma matéria, revendo um vídeo que não entendeu. Às vezes a gente quebra a cabeça numa coisa, faz uma pausa rapidinha, toma uma água, volta e entende de primeira. Então, essa é uma dica bem valiosa, acho que me ajudou bastante. O que eu errei, eu acho que no começo eu não tinha priorizado tanto as matérias que tem maior número de questões na prova, né? Porque todas as questões valem um ponto, independente da matéria. Então, se você estuda uma matéria que cai mais, você tem mais chance de passar, porque tem mais questões, né? E eu acabei estudando na ordem que estava na plataforma, assim. E aí depois os professores falaram, gente, está na reta final, tipo, acho que uns 2 ou 1 mês antes da prova. Foquem nas que tem mais pontos, no que vocês têm dificuldade. E aí virou a chavinha, eles têm razão, vou fazer isso. Um erro que pode ser corrigido a tempo, então, para dar tudo certo. Isso, eu comecei a estudar para a prova eu acho que uns 3 meses. Eu sei que foi um pouquinho antes do edital, eu estava esperando o edital sair, e assim que ele saiu, o pessoal do Estratégia CFC estava fazendo uma live, estava divulgando o curso e estava dando um desconto também. E aí eu aproveitei que tinha um desconto, já me inscrevi e comecei a estudar e não parei mais. Você já se imaginava aprovada? A gente sempre fica um pouquinho inseguro, né? Não dá para dizer que 100% de chance que eu vou passar. Mas pelo meu esforço, assim, como a minha trajetória na faculdade também, eu acreditava que teria que ser muito azar, né? Alguma coisa, eu caí só questões da prova que eu não sabia. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Caiu questões que eu não sabia fazer. Que bom, então. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem de motivação para quem está assistindo, também está passando por esse momento de estudar para exame CFC, quem sabe conseguir uma aprovação assim como você. Eu acredito que uma coisa que ajuda bastante é vocês realmente pensarem se é isso que vocês querem. E se vocês chegarem nessa conclusão, não é isso que eu quero, eu preciso atingir essa meta, foquem muito nisso. Estabeleçam horários durante o dia. Eu posso estudar 6 horas, ou eu só posso estudar 1 hora por dia. Então, aproveita muito esse tempo que tu tem, independente de ser 1 hora ou 6 horas. Às vezes vale mais a pena 1 hora bem estudada do que 8 horas improdutivas ou com distrações, coisas assim. Escutem muito os professores, a prova ela tem bastante pegadinha, então assim, ela não é tão difícil, mas ela coloca questões às vezes que dizem, tem um nãozinho no meio que numa afirmativa e aí isso acaba estragando uma questão, você acaba perdendo um ponto. Então, se você prestar atenção nessas palavras que dizem assim, não, exceto e coisas assim, tem umas pegadinhas assim, vocês não vão perder ponto, não pode perder ponto com bobeira. Então, não é uma prova tão difícil, não se assustem por esse número de aprovação e reprovação. A gente fica meio assim, nossa, só tantos por cento foram aprovados, mas não é difícil se vocês estudarem, fizerem o curso, verem os vídeos, lerem no tempo que vocês tiverem disponível, vocês vão conseguir. Muito obrigada, Ana Paula. Excelentes dicas aí, uma mensagem que com certeza vai ajudar muita gente que está nessa batalha também para conseguir essa aprovação. E mais uma vez, muito obrigada por compartilhar um pouquinho sobre a sua trajetória aqui com a gente, viu? Obrigada. Tudo de bom para vocês e boa sorte na prova. Vai todo mundo passar junto com estratégia. É isso aí, para você que está assistindo, então, tá dado o recado e feito o convite. Venha ser aluno do Estratégia CFC. Espero que você também seja aprovado e que em breve esteja aqui para dar a sua entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.